Olá pessoal, bem-vindos a mais um Substância P Podcast. Hoje vamos bater mais um papo aqui sobre saúde, sobre medicina, óbvio também, né? Vamos falar sobre uma área muito legal que eu gosto muito aqui, que sempre está na mídia também, a famosa dermatologia. Então hoje eu trago aqui minha colega de turma, minha amiga pessoal, graças a Deus consigo trazer as pessoas que eu gosto aqui, também no podcast. Então a doutora Samantha vai se apresentar, vai falar um pouquinho sobre a sua formação, os cursos, as graduações, os mestrados, tudo que ela tem de bagagem. Depois nós vamos começar a falar um pouquinho da área de atuação da dermato e como que está o mundo da dermatologia. Muito obrigado pela sua presença, é uma honra ter você aqui. Obrigada. E vamos lá, vamos papear. Pedir só para você falar pertinho aqui do microfone. É uma honra, Pete, estar aqui. Obrigado. Ser convidada para conversar com você é um prazer, não preciso nem ser convidada. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Eu sou dermatologista, sou médica, me formei na Faculdade de Medicina do ABC, fiz minha residência lá também. Sou dermatologista com título de especialista, com RQE, pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Sempre gostei da carreira científica e hoje eu defendi o meu doutorado pela Santa Casa de São Paulo, em Ciências da Saúde. Legal. Eu acho que esses são os títulos que para mim mais importam, porque hoje em dia, na minha carreira, a gente costuma falar membro da Academia Americana de Dermatologia, também temos. Membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica, também temos. Mas eu acho que isso não te qualifica. Isso simplesmente é uma extensão do que você quer aprender. Tá, qual que é a diferença do membro? Por exemplo, eu quero ser membro da academia. O que eu preciso fazer? Eu preciso... Pagar. Só pagar? Não, você tem que ter uma carta de recomendação. Tá. Você tem 2 amigos que tem, você paga. Tá. E você paga uma anuidade que não é nada barata, Tá. que está por volta de $1.000. E você paga também para ir ao congresso. Entendi. Então, é uma indicação, mas uma mensalidade. Não necessariamente é um mestrado, um doutorado, Não. alguma coisa de extensão, um curso mais profundo. Nada. Você só vira membro por virar membro. Exatamente. É a academia que eu mais prestigio, Tá. que tem um conteúdo bastante científico. Quando você está na América do Norte, quando você está nos Estados Unidos, você tem este perfil de congresso. Tá. Não que não tenham coisas não comprovadas. Mas quando você parte para congressos mais para a Europa, aí é um pouco terra de ninguém. Então, você tem ciência misturado com não ciência, da pior qualidade, precisa tomar bastante cuidado, inclusive para os novos formados, onde eles vão buscar conhecimento. Tá, e vamos voltar só um pouquinho aqui na formação básica do dermatologista. Então, saiu da faculdade, a residência de dermatologia, ele é acesso direto, tenho que fazer pré-requisito de clínica, como é que funciona para quem tem uma galera aí mais nova que procura essas informações? Qual que é o caminho para eu chegar na dermato? Depende da instituição. Por exemplo, na Santa Casa, os alunos hoje têm que fazer 1 ano de clínica. Porém isso está passando por um processo de não ser obrigatório. Na minha época não foi obrigatório, Tá. mas a gente teve uma formação clínica muito boa e eu acho que faz falta não passar pela clínica para fazer dermatologia. Tá. Dermatologia é a expressão de doenças sistêmicas, inclusive, principalmente. Então, independente se você faz estética hoje ou não, você tem que ter uma formação, e é uma formação bem pesada, com bastante informação. E para você fazer dermatologia mesmo, o ideal era fazer clínica e fazer residência de 2 anos pelo menos. Tá, e quando eu faço a residência da dermatologia, dentro da residência de dermatologia tem a parte estética e clínica ou não existe essa separação hoje? Depende do serviço. Tá. Então, se você vai para um serviço como a Santa Casa, você tem ali não é uma cadeira, você tem a área de cosmiatria da Santa Casa. Tá. É super séria, aliás, coordenada pela Elisete Croco, que me ajudou muito no meu doutorado, e ela é bem séria e bem embasada. Legal. Na Faculdade de Medicina do ABC, da mesma forma, com a Marisa Gonzaga, e você vai com a Denise Steiner. Porém, tem serviços que visam só estética, mas geralmente eles não são credenciados pela SBD e não são uma residência, são chamados de pós-graduação ou uma pós-graduação, Tá. que não é a pós-graduação que a gente
que a gente busca. Eu, por exemplo, que busquei iniciação científica, uma pós-graduação com título de doutor, que não é esse tipo de pós-graduação que você encontra hoje em dermatologia, por exemplo. É que hoje as pessoas estão abreviando a formação, as pessoas não fazem mais a residência, eles vão direto para uma pós-graduação e eles acham que isso é uma especialidade, não é. Não é. E, em geral, é uma pós-graduação lato sensu, que não é estrito sensu, Sim. que é o que eu fiz, por exemplo, Tá. para ter meu doutorado. Entendi. Então são formações diferentes com outra profundidade. Completamente diferente. A profundidade de uma pós-graduação em dermatologia, ela é bem, em geral, bem mais rasa do que uma residência. O que não quer dizer que todo aluno que faça uma residência seja muito melhor do que o que faz uma Não, pós-graduação. óbvio. Inclusive, hoje, tem vários serviços de pós-graduação, vários eu não sei te falar, mas tem alguns que não vários. são residência, mas que você pode fazer, você pode prestar o título de especialista. Tá, entendi. Então, que na minha época também não poderia, não podia. É que tá muito confuso, né? Os limites, as pós-graduações, os fellows, isso muito tá começando a ficar transicional. meio confuso, né? Exatamente. Acho que a gente precisava de uma regulamentação mais clara em relação Sem a isso, dúvida né? nenhuma. Porque a gente fica meio... Eu vejo que as pessoas ficam meio perdidas nessa orientação quer dizer, hoje já tem tanto médico no mercado, então a gente começa a ver que as coisas estão ficando muito confusas, né? Com essa... E mais do que isso, o que me preocupa muito, e você sabe que pela primeira vez parece que você vai ter mais vagas de medicina do que aluno, e você está tendo uma porcentagem aproximada de 15% só de vagas de residência para os alunos de Sim. medicina formados. E o que eu acho mais delicado é você se apresentar, seja por um cartão de papelzinho da nossa época, ou seja pelo Instagram, que para mim, o meu Instagram é meu cartão de visita e só. Eu não busco pacientes por ali, nada contra quem o faz. Mas é você colocar uma titulação que não existe. Então, você colocar ali no seu Instagram, por exemplo, que você faz dermatologia e você não é dermatologista. Isso confunde o paciente, confunde o leigo. E não significa que essa pessoa está apta, por exemplo, Sim. para diagnosticar um melanoma em você, caso você vá fazer um procedimento estético. Que é para isso que serve a dermatologia, para você também tratar doenças e também ter uma abordagem estética do paciente. Desde que a autoimagem hoje é tão importante no mercado de trabalho, na vida pessoal, mas é um procedimento médico e que precisa de uma titulação. O problema são esses cursos dando uma titulação inexistente, imaginária. Entendi. Então, porque eu sei que isso é uma resolução agora que a pós-graduação ela não serve como especialidade. Então, se você não tem o RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialista, né, do CRM, você tem que colocar lá que você é não especialista, mas você é pós-graduando. Então, acho que no fim as pessoas acabam não colocando, né? Não põe. Por exemplo, quando você vira um Instagram escrito dermatologista, dificilmente essa pessoa não tem RQE. Então, o dermatologista, ele tem RQE pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, pela Associação Médica Brasileira. Quando você põe dermatologia, você não tem esse texto, você não tem esse título. Então, isso é muito comum e é o que a gente vê em clínicas de estética que não tem nenhum médico na frente que põe dermatologia. Ou seja, se faz dermatologia, mas você não tem especialista. Entendi. Mas a fiscalização disso é muito difícil. Eu não vejo. Para mim é inexistente. E aí a gente vê alguns problemas em relação a isso. Bom, já que nós estamos chegando nas partes mais polêmicas, né? Como a gente falou que poderia isso acontecer, a gente sabia que isso ia acontecer. Limites em relação, não aos médicos, mas assim, outras áreas de saúde que têm feito procedimentos estéticos nos pacientes. Qual que é a sua visão em relação a isso? Por exemplo, eu vejo hoje muito a odontologia fazendo as harmonizações faciais, fazendo algumas coisas mais até invasivas, até cirurgias de pálpebra, lipo de papada. Como você enxerga isso do ponto de vista não ético, né? Porque não é da ética médica, isso tem que ser regulamentado pelo Conselho Regional de Odontologia, parece que ele já tem até uma liberação em relação a isso. Mas como é que você enxerga isso deste ponto? Olha, Pete, nós vamos longe, né? Porque é um assunto quase filosófico. Em primeiro lugar, não existe medicina estética. Se a gente for ver
no fundo, a estética não é uma especialidade regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina. Porque ela é um procedimento de fim e não de meio. Então, as pessoas buscam resultados. Ela é regida pela lei do consumidor. Estando aí, a gente já tem um grande problema. A estética que eu aprendi, ela vem de procedimento médico, que precisa de um especialista, porque eu estou lidando com pele. E por isso que, por exemplo, na nossa época, quem fazia estética era o dermatologista. Sim. O cirurgião plástico operava. O que aconteceu é que sempre houve uma separação dentro da medicina do profissional que fez a especialidade, cirurgia plástica, dermatologia, versus o profissional que não fez, alguns anestesistas inclusive, e várias outras especialidades, e que começaram a fazer estética. Eu vejo problema nisso? Não. Eu não vejo e eu sei que eu vou ser bem recriminada. Nós somos profissionais médicos. Se nós tivermos uma boa formação... A gente teve uma formação básica. Se você tem formação para pequenos procedimentos pouco invasivos, você pode fazer procedimento estético. O CRM te autoriza isso, né? Autoriza. Você tirou o título de médico, você pode fazer o que você quiser. O que eu também sempre achei um grande problema. Um grande mas problema. Isso é da consciência de cada um, óbvio. No ponto de vista estético, houve um problema mais delicado, que é... eu não sei qual é o número absoluto hoje, mas, enfim, esse número já foi perto de 15 mil dermatologistas no Brasil. E você tem 500 mil dentistas. Então, qual é o número que a indústria vai apoiar? Aí, o que acontece? Houve um esforço muito grande da indústria sobre os não médicos, que são numericamente muito mais expressivos, e foi a indústria que começou a dar aula para esse não médico. E aí, agora você tem alguns cenários. Então, o paciente, ele precisa escolher se ele quer alguém especialista, que só faça isso, que entenda isso como um todo, que veja você de uma forma holística, do ponto de vista global, e não holístico esotérico. Mas e você tem um problema contra profissionais que estão autorizados a fazer procedimentos que eles não estão habilitados. E aí eu acho que é o problema mais grave. E olha, eu vou te dizer aqui, e sei que vou apanhar, eu já vi o dentista muito melhor do que dermatologista com relação ao procedimento estético. Nós estamos falando de um procedimento. Se eu resolver começar a entubar, e você entuba menos porque você só faz hack, eu vou entubar melhor do que você, mas você é o anestesista. Então, uma coisa é a técnica, outra coisa é o conhecimento, né? E habilidade para fazer isso também. Eu acredito que nem todo médico que saiba fazer procedimento é apto para fazer estética. A estética é um mundo que envolve psiquiatria, dermatologia, endocrinologia, clínica médica. Você tem que tratar o seu paciente como um todo para você entender a estética. Senão você não consegue. Agora, realmente, os casos de complicação começaram a aparecer em maior número e em maior proporção, em maior gravidade, com vamos chamar de um profissional, porque ele é um profissional, né? Ele tem uma carreira da área de saúde, né? que não é médico. Exatamente. Não, assim... É que outro dia eu vi uma cena que me deixou muito preocupado, porque era uma lipo de papada. E aquele aspirador, ele passava dando lambidas na carótida do paciente, entendeu? E eu... Só dava uma empurradinha, assim. E eu comecei a falar, putz, mas tá muito perto da carótida, né? Tá numa região muito drástica ali de jugular e carótida. Pescoço é um negócio extremamente complicado, né? Assim, o pescoço é um lugar muito nobre, né? Tem muita coisa nobre, assim. Eu sei porque o primeiro paciente que eu perdi na minha vida foi um tiro no pescoço, né? Foi o primeiro paciente que morreu na minha mão, quando eu acabei de me formar, entendeu? Então, quando eu vejo qualquer coisa no pescoço, isso já carrega um trauma na minha vida. É uma área pequena e nobre, né? E aí, a hora que eu vi ali, aquela eu nem sei quem é que estava fazendo, também não vou falar se era dentista, se era biomédico, se era, não sei o que era. Sei que era num consultório, não era num hospital, era num consultório e eu vi essa lipo de papada. E eu fiquei assustado, assim, Talvez o cara, né, deve ter dado tudo certo, mas assim... existe um risco implícito nisso, né? E de vez em quando o que me assusta é que
o paciente às vezes não tem noção, o paciente não sabe, o paciente é muito leigo, né? O paciente, eu acho isso muito engraçado, o paciente, né? Outro dia eu fui anestesiar uma revascularização do miocárdio, né? E aí o paciente olhou para mim, eu falei, e aí, tudo bem? Ele falou, não, tudo bem, doutor, preciso operar, preciso arrumar aqui, né, que tá tudo entupido. Eu falei, legal. Se fosse um negócio simples, assim, né, ele não tinha ideia da dimensão que era aquilo, né, que alguém ia serrar o peito dele, ele ia entrar em extracorpórea. E aí eu começo a pensar nisso, né, o quanto que o paciente é esclarecido para entender todos os riscos que ele corre, ou mesmo o profissional que faz, né, de vez em quando como é que falam isso da ignorância, né, é o poder da ignorância que a gente acaba... A né? tranquilidade da ignorância? A tranquilidade da ignorância. É um espetáculo. Porque se faz coisas que você fala, não pode fazer isso, né? Então isso que me assusta, assim, do ponto de vista de opinião, assim, de olhar. E eu acho que a gente vai mais longe ainda. Por exemplo, qual é o sentido de você mostrar um procedimento desse? Alguém já... Eu nunca vi um vídeo de um engenheiro fazendo um desenho da planta de uma ponte. Mas o procedimento médico, o procedimento que envolve esse tipo de choque, assim, ele atrai a atenção. A curiosidade é muito mais... Eu já, por exemplo, questiono o tipo do profissional da área da saúde que expõe o seu procedimento. Eu acho que eu estou oferecendo tratamento. E o tratamento, ele não pode ser um chamariz, usando isso como chamariz. E eu vou mais longe. Existe um procedimento que a gente faz, que é o preenchimento. Então, você coloca alguma substância dentro do corpo do paciente. E você, às vezes, usa cânulas muito finas. Cânulas de espessura 27G, de uma espessura de uma agulha. Eu tinha dificuldade para ensinar a residente que cânula a gente não coloca a mão. Porque você imagina só, a pele está aqui, a cânula tem que entrar na pele, então ela tem que estar estéril, porque em princípio ela está levando contaminação para dentro da pele. O paciente, o médico, porque eu só ensinei médico até hoje, colocava a mão na cânula. Então me preocupa muito a formação desse profissional, inclusive na área médica, para fazer estética. Por exemplo, eu acho que tinha que fazer um ano de cirurgia. Tinha que fazer um ano de cirurgia. Para você fazer procedimento, você tem que usar 10 dedos. As pessoas não conseguem usar os 10 dedos. Você tinha que auxiliar algum tipo de cirurgia para você conseguir ter essa destreza para fazer uma compressão, para poder palpar e saber que você está passando longe da carótida, longe da facial. Você imagina um não médico. Então, eu acho, assim, muito arriscado. E são pessoas que, pela tranquilidade da ignorância, fizeram um curso que falaram para ele que, olha, você pode pegar uma xícara amarela e colocar aqui que está tudo bem. E ela não tem a menor noção que aqui tem um buraco e que a xícara amarela vai cair. Ninguém contou para ela que tem um buraco. Então, eu acho até perigoso para essas pessoas que estão sendo enganadas, aprendendo uma coisa que supostamente seria simples. A estética, ela entra muito nisso. Acho que na anestesia isso não acontece, né? Ninguém vai passar desavisado, sem especialidade, e anestesiar alguém. A gente vê isso muito raramente, né? Não especialista fazendo anestesia, né? Isso é um algo raro. O problema da anestesia é que ela é a especialidade que mata a vista, né? Ela não mata a prazo. Anestesia mata a vista, né? Você induziu o paciente e não conseguiu entubar, ele morre. Você induziu o paciente, ele chocou na sua frente, fez um choque hemodinâmico, fez algum tipo de anafilaxia, ele morre na sua cara, né? Isso é o que eu sempre falo pro residente. A gente mata a vista, né? O cirurgião dá 2 bifadas ali no intestino, o cara vai ter sepsis depois de um tempo, vai distender a barriga. A gente não, a gente mata a vista. Exatamente. Né? Então, esse é o grande problema. Então, eu acho que as pessoas se arriscam mesmo. E, obviamente, que tudo que dá menos dinheiro, tem menos gente querendo trabalhar, né? Assim, né? Tudo o que tem uma parte comercial em que você mexe com... Eu acho que quando você mexe com coisas que são mais atrativas financeiramente, porque hoje a gente vive um problema sério com a má remuneração do médico. Como a gente tem muito médico no mercado, é normal que a remuneração caia, né? A gente vai virar que nem sal. Né? Barato e tem em qualquer lugar, né? Não é que nem os políticos falam da gente, que é realmente como eles pensam da gente, sem dúvida nenhuma. E é o que vai ter, porque hoje nós temos as unisquinas, né? Cada esquina tem uma faculdade mequetrefe. Qualquer né? uma. E se você pagar,
você se forma. Exato. A verdade, a realidade é essa, a verdade é essa. Né? Então eu vejo que as pessoas vão entrando nas áreas em que você não precisa de convênio, você não precisa, né? Você pode ter um atendimento particular, ou pseudo-particular, pelo menos. A estética né? te favorece uma facilidade para fazer um procedimento particular. Porém, eu ainda levanto mais uma questão. As pessoas estão entrando desavisadas, achando que a estética dá dinheiro. E se você não souber fazer uma boa medicina para fazer estética, ela não vai dar dinheiro. Você tem um consumível caro, você tem uma estrutura cara. Não é dessa forma como as pessoas pintam, como a gente vê no Instagram, né? Obviamente, nas mídias sociais. Instagram é o lugar mais bonito que tem. Maravilhoso! É a vida dos meus sonhos, porque sempre tem gente viajando, feliz, sorrindo, ganhando dinheiro, sem doença, sem nada. Ninguém coloca no Instagram. Hoje eu tomei um chifre, né? Ninguém põe no Instagram, hoje né? eu tive uma falta de paciente, não vieram 4. Hoje eu tinha um boleto de 100 mil e só conseguiu entrar realmente 30. O Instagram tem isso, a gente gosta de ver coisas boas mesmo. Então isso faz parte, isso é natural, né? É legal abrir o Instagram porque a gente vê só coisas boas, mas não é a realidade, né? Apesar que os meus stories eu sempre coloco só quando o meu paciente falta. Então, por isso, graças a Deus, eles são raros, porque eu não paro para fazer stories. Que é ruim, né? Quando o paciente falta, né? Aquela agendinha marcada ali vamos conversar dura, com os alecrins. Vamos conversar com os alecrins. Com eles, porque não é fácil. E muita coisa milagrosa. Eu de vez em quando eu vejo algumas coisas que eu lógico, a gente... vou muito mais para a área da anestesia, né? Na anestesia, a gente vê alguma outra coisa assim que chama atenção, algumas técnicas de vez em quando que aparecem que a gente vê que são meio marqueteiras, aí um pessoal. Mas na dermato, o que você vê aí tem que estão fazendo que são coisas assim? Outro dia eu vi que até ia te perguntar dos exossomas. O que são exossomas? Que eu tenho essa dúvida, que outro dia eu vi lá não sei o que ele era. Uma chamada. Um cara lá que apareceu falando de exossomas, que isso estava regulamentado e que hoje você podia fazer exossomas em todo mundo, que era o futuro da medicina e que é exossoma? Não sei como é que o CFM, o CRM não pega uma coisa dessa, porque como que uma pessoa fala totalmente sem embasamento científico sobre qualquer produto? Exossoma é uma molécula, um RNA, uma substância que ela consegue entrar na sua célula e recombinar e fazer uma regeneração celular, e daí a medicina regenerativa, inclusive, e que as publicações, não tem uma publicação robusta com o uso de exossomas para a estética, nenhuma. Em absoluto, pelo contrário. Existe até a dúvida de será que eu estou colocando alguma coisa que vai fazer uma recombinação no meu DNA e vai proporcionar uma célula diferente aí que eu não queria. Então, ela é não só não documentada, como tem seus riscos e completamente off-label. Completamente off-label. Isso na estética, na dermatologia, é bizarro. Uma das coisas que eu me afastei da dermatologia para fazer ciência foi porque essa superficialidade da minha especialidade junto com a estética, ela é desesperadora. Tudo é baseado na evidência da sua vida, no seu consultório, do que você acha, do que você pensa. O que também não é um problema, falando um pouquinho de código de ética, do CFM, eu no meu consultório oferecer para o meu paciente algo off-label, ou seja, algo que não está comprovado e aprovado pela Anvisa. Desde que eu chegue para ele e falo, Pete, tem esse tratamento para você, mas na minha experiência, o que eu acho que é uma opinião pessoal, esse aqui pode ser bom para você, porém ele não tem Anvisa e ele não é documentado ainda. Bacana, temos um contrato, um acordo médico-paciente e vamos fazer, não tem problema nenhum. Eu tenho coisa off-label no meu consultório, mas eu nunca vou anunciar isso, porque isso não é regra. O marketing médico, e está dentro também do código de ética, ele serve para instruir. Eu não vou te convencer. Aliás, eu não posso pôr foto de antes e depois, porque eu não posso gerar você uma expectativa que ela é sempre irreal. Nunca o seu depois vai ser igual a de outro depois. Nunca. Então, eu preciso instruir. Quando você vem na mídia e fala, este produto, esse exossoma amarelo é maravilhoso, isso é uma opinião sua.
Isso não está escrito em lugar nenhum. É diferente de eu falar que a rivaroxabana diminuiu a mortalidade de TVP usada na dose de 20 miligramas. É diferente. São estudos de 20 mil pessoas, de 5 mil pessoas. Multicêntricos, randômicos, duplo cego, Exatamente. controlado, meta-análise, coisa com evidência científica. O duplo cego é o paciente cego e o médico cego, né? O médico não sabe o que faz, o paciente não sabe o que recebe, todo mundo fica cego, né? Enfim. É difícil. Mas hoje o CRM liberou, né, esse antes e depois. Você pode expor o paciente... Mais ou menos. Como mais ou menos? Pois é, mais ou menos. Você pode colocar um antes e depois, desde que você deixe claro que isso não é reprodutível. Então, você não vai nunca... Você concorda que quando você olha um celular, você vai comprar um celular, você olhou na mão de uma pessoa, você vai na loja, o celular é idêntico. Se você quiser um modelo, iPhone 15, você vai chegar lá, você vai ter um iPhone 15. Ele tem tantos centímetros, tanto de peso, ele faz tal coisa. Não é assim? Quando você vê um antes e depois, quando você vê um nariz operado, que agora está super na moda. Então, o nariz era curvo e agora ele era reto. Primeiro que você tem um efeito de foto, que eu sempre observo em todo mundo que põe antes e depois, você tem um efeito de foto e luz, que você não consegue falar que isso efetivamente foi um resultado objetivo. O paciente, quando ele vê isso e ele te procura porque ele viu o seu antes e depois, ele vai querer aquele antes e depois. Só que o nariz dele não é aquele anterior que ele viu. Ele nunca vai poder ter um antes e depois daquele. Então, isso, você causa uma falsa expectativa para o paciente. Você está vendendo um produto que você não pode oferecer. É diferente de você, por exemplo, postar uma técnica. A técnica você pode oferecer, certo? Entendi. Apesar de eu ser contra, mas a técnica você pode oferecer, entendeu? Aliás, até saiu agora, saiu, coitado, eu fiquei chateado com essa resolução, mas saiu uma resolução do STJ, né, do Superior Tribunal de Justiça, sobre a cirurgia plástica, né? Por quê? Que antes você parece que não tinha uma responsabilidade no resultado final, né? E aí agora tem saiu que o médico, se o paciente não gostou, ele pode ser acusado como isso complica a vida do cirurgião plástico, né? Ou seja, porque a lei do consumidor é um resultado de resultado, não é de e-mail. Isso, não é de e-mail, mas... Isso é um problema muito, muito sério. Por isso que eu te falo, uma coisa que eu bato no peito, eu tenho 0 processos. Eu lido com estética há 26 anos, eu lido com expectativa, eu lido com 80% do meu consultório são mulheres, eu só atendo por indicação e eu tenho 0 processos. Então, fazer estética não é você pegar uma seringa, uma agulha e colocar na cara do paciente, fazer um bolinho e ali você tem um resultado. Não é. Você tem que lidar com todo um perfil de um paciente e que cada vez mais eu sinceramente espero que esse tipo de legislação, de decisão aconteça, porque a gente é responsável pelo que acontece no final. Se você não deixar claro para o paciente que ele está esperando uma coisa irreal, que ele vai ter uma cicatriz, que vai ficar uma marca, que mesmo assim, se você não deixar claro para esse paciente, ele vai ficar infeliz sim. Ele vai ficar infeliz. Então, é uma especialidade muito a que mexe com estética, ela é muito delicada e complicada. E ela foi banalizada de um jeito que é um Deus nos acuda, né? Não, eu vi essa resolução, lembrei, né, dos colegas, porque já é uma área difícil, né? A cirurgia plástica já é difícil, né? Porque se você não tiver essa boa relação médico... toda a área da medicina é complicada, mas eu acredito que a estética seja um pouco mais complexa. Eu acho que sim. Que você falou, e realmente é um raciocínio que faz sentido, porque é um resultado muito subjetivo, né? Sim. E a expectativa... Você nunca vai entender 100% a expectativa do paciente. Você vai tentar chegar nessa expectativa, mas é difícil, né? Posso contar 2 casos? Pode. Eu tenho uma paciente, eu sou bem comedida para volumes, né? Eu sei que a beleza ela é muito relativa, ela depende da cultura, do momento, da época, eu sou comedida com volumes. Bom, fiz um preenchimento no lábio da minha paciente, do jeito que eu gosto, que não aparece, que a gente fala glow, né? No meu mundo é assim, que dá um glow. Ela voltou desesperada. Ela chorava.
Mas eu não quero ter essa boca. Eu falei, mas que boca? Você viu antes e depois? O que aconteceu? Bom, passou, ela ficou calma, eu acalmei, ela foi para casa, não teve problema nenhum, ela ficou bem, confiou em mim, foi me mandando foto. Ela lembrou da avó dela. Ela me trouxe uma foto da avó dela, e era uma avó que ela tinha muito carinho, que ela tinha perdido, e ela olhava para ela e ela via a avó dela. Então, estética, ela vai num nível. Outro caso, eu tenho uma paciente que porque queria nova, operar o rosto, e foi, operou o rosto com uma médica que eu super indico, que é minha paciente, que eu adoro. Esta paciente me ligou em desespero. Ela teve uma crise de ansiedade porque ela não conseguia se olhar no espelho, porque você já viu um pós de cirurgia plástica? Horroroso. Parece que você trombou com a jamanta na banguela, na ancheta, né? Horroroso. Uf. Horroroso. E aí, eu passei um ansiolítico para ela, de rápido, passei um Rivotril para ela, sem conflito de interesse, infelizmente, se quiserem me patrocinar. Um Rivotril, falei, calma, e não se olha no espelho uma semana. Então, a estética, ela vai muito além, realmente, do procedimento. E o vínculo médico-paciente tem que ser muito bem estruturado. Forte, né? E eu te falo, tá? Eu nunca assinei um termo de consentimento. Não recomendo para os novos profissionais que estão vindo para o mercado. Eu não tenho um termo de consentimento no meu consultório. Porque lá no meu consultório, o consentimento, ele é informado por mim. De uma forma que você compreenda. Agora... Mas tá aprovado, dentista pode fazer cirurgia plástica facial agora, né? Pode fazer lifting. Pode fazer todos os procedimentos faciais, lifting, né? Isso é um... E o cirurgião plástico passou por cirurgia geral para poder fazer uma cirurgia plástica, né? Como é que você permite o mesmo procedimento com formações tão divergentes, né? Isso é um questionamento que se faz e hoje a gente tem esse conflito entre a odonto, a medicina, as outras áreas relacionadas à estética que estão fazendo isso, né? Existem muitos biomédicos, muitos enfermeiros fazendo isso, sim. Né? Hoje a gente tem muito enfermeiras que fazem a parte estética também. Não sei se são boas, são ruins, não sei, né? Não sei qual que foi a formação, depois qual que foi a pós-graduação ou o pós-curso que se fez para isso. Eu acho que se os conselhos regionais, né, federais das especialidades estão autorizando isso, eu acho que eles devem ter a noção de que é seguro, né? Eu entendo que o cara que está lá no Conselho Federal de Odontologia, que regulamentou as cirurgias estéticas, que eu vi lá um doutor, eu vi outro dia ele no Instagram, um dentista, né? Do CRO, e ele falando que estava sendo... Inclusive, os mesmos dentistas, e aí eu vou para a minha área, existem dentistas oferecendo os cursos de anestesia para dentistas. Com anestesia, com propofol, com opioide, a nível ambulatorial, assim, eu vejo problema? Eu vejo um problema porque eu sou da área, né? E como eu disse para você, anestesia mata a vista. A gente não tem tranquilidade da ignorância. A gente então, vê tudo que pode acontecer de ruim. Quando eu vejo isso e eu vejo anunciarem esses cursos, tudo, eu falo, poxa, mas será que eles têm noção do que eles estão fazendo, né? Será que eles têm noção de como... Exato. Né? Do que está acontecendo, quem né? Quem está ensinando, esse que é o pior. Quem é que está legislando este curso que está falando para quem assiste que é um curso que lhe capacita? Pois é. Porque em quantas horas? E o pior, eu já vi alguns cursos, porque, enfim, eu dou bastante aula e vieram me mostrar e tudo. O professor, eu estava com vontade de chorar. Falei, mas o que este professor está falando? Imagino que essa pessoa que está assistindo, este pseudo-professor ou esse que se diz professor, que está ensinando uma coisa que ele não sabe. Que ele simplesmente não sabe. Ele pode ter lido, ele pode ter visto, mas não é assim. Eu vou só esclarecer o raciocínio para quem assiste a gente, para quem vê que não existe nada contra ninguém, né? Não. É que o que a gente está tentando expor aqui de uma forma racional, que eu diria, é que eu vou colocar a minha área. Eu fiz 6 anos de medicina e depois eu fiz a minha especialização de residência de anestesia, que são todos os dias durante 3 anos. Isso é uma residência médica em anestesiologia.
Durante esses 3 anos, você vê quase tudo da anestesia. Só que eu juro pra você que quando eu saí da minha residência, eu nunca dei plantão tranquilo na minha vida. Eu tive medo durante muitos anos de dar plantão sozinho. Muito medo. E aí eu queria entender como que alguém que não fez medicina, não fez residência em anestesiologia, consegue ter coragem de dar um curso. De dar um curso de um fim de semana e falar que aquela pessoa está capacitada a fazer uma sedação. É isso. Entendeu? Esse é o meu ponto de vista. As pessoas não sabem o que elas não sabem. E eu vou te contar um negócio. Perigoso. A anestesia mais difícil de ser feita é a sedação. Olha isso. A sedação é a anestesia mais difícil. Porque cada anestésico, cada paciente responde de uma forma a uma dose de anestésico. Né? Então, claro. Né? Existe uma diferença totalmente... muito... Quando me pedem para fazer uma sedação, eu odeio fazer sedação. Eu odeio fazer sedação, porque você tem que ficar titulando anestésico até você chegar no ponto que você quer. E um pouquinho a mais, o paciente para de respirar. Um pouquinho a mais, o paciente faz hipotensão. Um pouquinho a menos, o paciente acorda. Um pouquinho a mais, o paciente reclama e o cirurgião não consegue operar. Então, a sedação, ela é muito tênue, é uma linha muito tênue. Porque a anestesia geral é a anestesia mais tranquila que tem. Olha isso. Que eu entubo o meu paciente, ele está em ventilação controlada. Você está controlando está tudo. Curarizado, é um mar de brigadeiro, uma tranquilidade, né? Agora a sedação, ninguém está entubado, não tem reflexo, o paciente está com diminuição de reflexo de via aérea. Então, assim, isso me assusta do ponto de vista de formação de profissionais de outras áreas. Ah, você está falando que isso é reserva de mercado. Não sei se é reserva de mercado ou não. Tô falando a minha opinião sobre isso. Se é proibido, não é proibido, você quer fazer, não quer fazer, isso são outros 500. É só uma visão que eu tenho em relação a isso. É só uma visão, né, sem querer prender ninguém, nem proibir ninguém de ganhar o seu dinheiro, fazer seu curso. Não, seu trabalho. Não, de forma nenhuma. Né? Da mesma forma a minha, e como eu não me sinto apta para fazer uma cárie. Se chegar para mim hoje um paciente e falar assim, a senhora faz minha cárie? Eu vou falar, não sei fazer sua cárie. Eu não sei furar seu dente, eu não sei chegar com a broca, eu não sei limpar, não sei pôr a massinha, eu não sei que massinha que coloca. É uma questão de skill, da sua habilidade, que você foi treinada. Informado para isso. Exatamente. Toda vez que você... E aqui eu vou deixar um alerta para os novos que estão aí começando o caminho. Tenha medo, tenha respeito do procedimento que você faz na medicina. Ele sempre é potencialmente maléfico, sempre. Seja para você dar uma dipirona, seja para você fazer um botox, seja para você entubar um paciente. Quando você faz isso numa tranquilidade, falando que está tudo bem, você está desconhecendo o que existe. E isso eu acho que é o perigo maior. Não, eu acho que a gente você falou do hábito, né, de fazer, né, do treinamento, né, e meu pai sempre falou isso para mim, né, meu pai era professor de técnica cirúrgica da Santa Casa de São Paulo, por acaso, durante 30 anos ele foi professor. E durante a faculdade eu frequentei muito a técnica cirúrgica com ele, porque eu tinha a ideia de fazer cirurgia. Graças a Deus, Deus me deu uma luz e falou, não vai por esse caminho, meu filho. Vai para cirurgia, vai para anestesia, do outro lado do campo. E eu lembro que tinha os técnicos de técnica cirúrgica, que eram 2 biotécnicos lá, uns caras simples, que mexiam com os cachorros, né? Eram técnicos, né? E a gente ia operar os cachorros, eles vinham, eles davam o ponto, eles amarravam, né? Sabiam dar o nó, né? E aí eu falava... Eu fiquei olhando aquilo e falei, pô, esses caras operam bem, né, cara? 20 anos com meu pai operando, né? 20 anos. Um dia eu falei, pô, pai, mas esses caras aí, meu, eles não podiam operar com você até, eles são bons, né? Eles sabem dar ponto, Filho, faz 20 anos que eles estão dando ponto aqui. Isso qualquer um aprende. O problema é quando complicar. É isso. O problema é quando complicar. Quando complicar, ele não vai conseguir sair, porque ele não foi formado para isso. Não tem a base da medicina para isso. Eu acho que essa é a diferença. A diferença é você sair de complicação. E aí volto para anestesia de novo. Anestesia são procedimentos, né? A curva de aprendizado do anestesista ela é muito rápida, porque ele faz raquianestesia, peridural, intuba, faz bloqueio.
hack é anestesia, peridural, entuba e faz bloqueio. Durante 3 anos. Acabou os 3 anos, ele sabe fazer esse procedimento com maestria. Sim. Ele sabe fazer. Você pegar um R3, no final do R3, ele faz hack muito bem. Está fazendo hack desde o R1. Se ele fizer 3 hacks por dia, ele fez hack para diabo. É técnica. Pá, pá, pá. Agora, o grande lance é, e quando complica hack? Quem é que tira o paciente? É isso. Entendeu? Então é esse que eu acho que é o grande ponto, que também cabe, obviamente, para estética, para cirurgia dermatológica, para tudo que você faz na sua área. Não, cabe, sem dúvida nenhuma. Complicação. É claro que a gente não mata a vista, né? Não, você não mata a vista. Não, mas eu não sei o que é pior, se é matar a vista ou se é deixar o paciente com uma moça com uma paralisia facial depois de uma... Eu saio daqui né? aliviada. Então, eu tenho um paciente que teve 17 dias de internação no cílio por uso de 4 seringas de hialurônico, ou seja, por especialista, dermatologista com RQE. E ela fez uma infecção. Eu nunca vi uma coisa tão grave na minha vida. Ela ficou desfigurada o rosto. E eu acompanhei, eu não era minha paciente, eu não fiz, eu acompanhei o pós dela, depois que ela saiu do hospital. E ela tem ativação de nódulo até hoje, isso faz 7 anos que ela teve. Então, se ela fica doente, se ela fica gripada, ela tem inflamação, inchaço, vermelhidão no rosto. Uma ativação de pós-infecciosa. Antígeno ou ela fez um biofilme, ou ela ainda tem um comprometimento linfático, mas com certeza, eu tenho um paciente que eu tenho ultrassom de ácido hialurônico, que supostamente vai ser absorvido em 6 a 12 meses, de 16 anos, que eu coloquei e que ela nunca mais fez nada. Eu pedi um ultrassom e o hialurônico está lá. Nós não sabemos com que nós estamos mexendo. Não sabemos. Ainda mais hialurônico, são 2 moléculas que são presas por uma pontezinha que chama BDDE, que é cancerígena quantitativamente. Como é que você enche um bumbum de uma paciente, e agora eu vou ser apedrejada, com 40 ml de ácido hialurônico? A quantidade que você está colocando é bizarra. Está colocando no pênis também. Ah, mas isso já é antigo. Não, antigo, mas agora está regulamentado, no né? pênis Agora está regulamentado. Agora dá para aumentar o menino. Não, só diâmetro. Grossura, né? Grossura, mas está regulamentado. Tá Isso regulamentado. É ácido hialurônico também mas a quantidade é pequena. Que se coloca, né? Que tá na moda agora. Tá todo mundo pondo aí no Instagram. Sim, só fala isso. Né? Só tem o engrossamento do... Falando em parte estética íntima, você tem você tem um trabalho também com isso? Olha, é muito curioso porque em 2017, uma paciente chegou para mim e falou assim, Samantha, eu sou muito murchinha. Eu fiz, murchinha como? Seu rosto tá tão bom, não, eu sou muito murchinha. Eu fiz, mas murchinha como? Olha aqui, levantou a saia, tava sem calcinha, eu tô murchinha aqui embaixo. Eu parei para pensar, eu falei, mas o que eu vou fazer com isso? Nunca ouvi ninguém falar disso. Bom, daí comecei a estudar, montei congresso, fiz curso, tudo. E concluí que o dermatologia, o genital feminino, ele é composto de 70% pele. Porém, você tem a coisa mais importante, realmente, funcionalmente, do genital feminino, chama-se vagina. E a quantidade de vaginas que eu já vi, acho que não dá uma manhã da nossa amiga Renatinha no consultório, de tantas vaginas que ela viu. Então, eu me senti inapta para lidar com o genital. A parte do genital externo é, sim, uma área que a mulher latina está procurando mais, porém o tabu é tão grande e um procedimento genital canibaliza um procedimento facial, que você me desculpa que isso não vira no consultório. Eu sempre achei que isso fosse uma área do ginecologista. Fiquei muito feliz quando vi muitos ginecologistas se aproximarem dessa área, porque tem mulheres que ficam muito constrangidas, desconfortáveis, né? Desconfortáveis por fazer ou por não fazer. Mas, para mim, eu tenho uma dor no coração de ver para onde a ginecologia também está indo agora, que ela está pegando toda a parte ruim da dermatologia e replicando para a ginecologia, inventando coisas que não estão comprovadas e que não estão
que não precisam ser vendidas dessa forma e está sendo feito. Mas para mim, genital é uma área que tinha que ser bem estudada e trabalhada pelo ginecologista. Tá, mas Eu faço. Você faz? Faço, sei dar aula, sei falar de vagina, não faço vagina, só faço grande lábio, pequeno lábio. Pequeno lábio para mim já é mucosa, já é e o procedimento que tem para fazer em pequeno lábio é cirúrgico, então eu não faço. Mas toda a parte de preenchimento, toda a parte de remodelação interno de coxa, virilha, clareamento, tudo isso eu faço. Tá. Mas a procura não é grande. Não é grande? Não. A América Latina, ela sempre vai ter tabu. Mas não procura por quê? Porque não sabe. Ah, porque não sabe. Porque não sabe. Incomoda, mas... Não sabe nem que incomoda. Acha que é normal. Tá, então, ela entendi. tem que ter entrado em contato com alguma forma ou de pornografia. Eu tenho paciente que traz foto pornográfica, né? De mulheres nuas com relação sexual querendo ter aquele genital. Ou ela tem que ter entrado... Ela tem que ter um problema de verdade. Então, por exemplo, o pequeno lábio... Para quem não sabe, ele parece uma borboletinha. Se ele sai para fora do grande lábio, isso pode ser um desconforto ou não. Mas se ele é grande no seu terço inferior, ele entra durante a penetração. E isso dói e é muito desconfortável para a mulher. Aí ela procura ajuda, quando ela tem um desconforto. Ela tem dor, a porque penetração. Ela tem dor, exatamente. Sim. Isso, e fica inchado, e dolorido, e macerado. Mas do ponto de vista estético de genital, ainda não é muito conhecido. Entendi. Não, eu achei que fosse algo que fosse já uma nova tendência estética, né, de genital feminino, que tivesse tudo isso. Tanto que isso eu já falei bastante. Agora, que eu estou entrando, que é o meu ambulatório na Santa Casa, eu sou professora convidada na cirurgia vascular. Então, agora eu levo como o vascular, porque o vascular, quando ele faz flebologia, ele passa pela pele. Então, são especialidades correlatas. Então, eu acho que, na minha opinião, o vascular, ele precisa aprender a lidar com hiperpigmentação pós-inflamatória, após um procedimento que ele faz. Essa interação de áreas, eu acho que devia existir mais na medicina. E isso não é medicina estética. Isso daí é um tratamento que faz parte uma complicação do seu tratamento. Sim. Mesmo porque aquelas varizes mais complicadas, né, maiores, acaba você tendo uma alteração de pele importante ali, não é? Tem. Doença venosa crônica, você tem no CEAPS, e você vê ali que isso incomoda, né? Não é só o vasinho, né, que incomoda a mulher, incomoda aquele escurecimento, a alteração do pigmento, né? Exato, e a gente, nós estamos trazendo uma área que chama flebodermatologia, porque o vascular, ele precisa saber o que ele não sabe, que lesão que ele tem que parar, encaminhar e correr, ou qual que ele tem que tratar. Será que é úlcera mesmo? Será que não é um ectima? Será que ele tem que saber lesão dermatológica? Porque ele passa pela pele. O vascular, para ele acessar a parte vascular, ele passa pela pele. Assim como um vascular trabalha junto com um cirurgião de coluna, Sim. ou com um ortopedista. Sim. Então, são áreas correlatas, né? Sim. Legal isso, não sabia, uma boa... A gente adora inventar. Boa inovação aí. Não, mas o eu futuro acho que a gente faz, não, né? Mas é interessante porque isso melhora a formação do profissional, né? Para ambos, né? Mais porque completo. Quando você convive com uma outra área, você sempre aprende alguma coisa nova, né? Independente se você quiser ou não, algum conhecimento vem, né? Sim. Isso para mim, uma coisa que eu curto muito na anestesia é que você anestesia para diferentes especialidades, né? Então, você sempre tem alguma coisinha que você está vendo ali que você acaba aprendendo de alguma forma com aquele paciente, com aquela subespecialidade. Isso eu acho muito legal, assim, porque você acaba também fazendo um trabalho melhor deste ponto, porque você tem um desenvolvimento maior nessa especialidade. Eu acho muito, muito interessante isso. É bem legal. Bom, para finalizar então, me conta aí mais alguma coisa que você está vendo aí que está te deixando assustada na dermatologia. Outro dia eu vi um postzinho num congresso de endócrino, era muito legal. Era uma endocrinologista que ela ia conversando com os congressistas e falava, fala o que você acha um absurdo em endócrino. Aí o cara falava, dá vitamina D para todo mundo, não sei o quê. Essas coisas assim que a gente vê de mercado, né? Que a gente vê
um monte de coisa em relação à reposição hormonal, à reposição de eletrólito, soroterapia. Quanto que a gente vê de evidência nessas coisas? O que você vê? Olha, Pete, eu vejo com muita preocupação até que a gente estava conversando, esse movimento agora que eles chamam de disease mongering, que é o selling disease, é você inventar doenças, você estabelecer protocolos terapêuticos para sensações que são universais, por exemplo, cansaço, falta de libido, perda de cabelo, indisposição, dificuldade de sono, e que isso é uma coisa que acontece em 100% das pessoas que moram em São Paulo, por exemplo, e chamar isso de falta hormonal simplesmente, e falar que isso vai melhorar com ozônio retal, e falar que isso vai melhorar o seu cabelo se você fizer um enema de café. E quanto mais você colocar uma substância intravenosa, desde que você não tenha uma doença estabelecida, porque você tem supostamente um intestino inflamado, sem você ter uma colite, sem você ter uma doença de Crohn, e você coloca substâncias que deveriam ser absorvidas via gastrointestinal, que são as vitaminas, por exemplo, endovenoso, para falar que isso melhora esses sintomas. Então, esse mercado me preocupa muito, de você inventar que a queda de cabelo normal, que é o eflúvio telógeno, que tem na amamentação, que tem pós-Covid, que tem pós-dengue, que tem pós-cirurgia grande, perda de sangue, você falar que isso é uma doença e isso precisa ser medicado. Então, isso eu acho que nós estamos caminhando para uma construção de um mundo, uma realidade paralela, que as pessoas vivem procurando CIDs dentro do que elas sentem. Então, elas não sabem mais sentir tristeza, elas estão deprimidas, com crise de ansiedade, descobrindo que tem TDAH. Isso é uma curva, assim, né? Então, elas não têm uma troca de cabelo por aceleração da fase anágena, catágena, telógena. Elas têm alopécia, e a alopécia delas precisa de dutasterida, finasterida, minoxidil. Eu tenho um caso de colega que fez hepatotoxicidade por droga não hepatotóxica, por combinação de medicação. Então, isso me assusta bastante. Eu acho que a nossa especialidade na área estética vai para essa área e já está. E eu espero que as pessoas possam ser mais coerentes na hora de buscar informação, né? Porque buscar informação na sua área, na mídia social, não tem problema, porque você sabe o que descarta e o que é útil para você. Eu, na minha área, tenho que procurar muita coisa na mídia social. Eu preciso saber que creme que tem, o que lançaram de equipamento, eu preciso saber. Mas eu, com conhecimento, eu sei, isso não funciona, isso funciona. Mas o problema eu acho que o paciente, ele está sendo, coitado, alvejado de tanta informação inútil e errada. Acaba sendo enganado. 100%. Ganhando 100%. Coisas que não precisa. 100%. E outra, existem alguns profissionais, e você conhece alguns, que eles têm uma oratória muito boa e têm um perfil para fazer esse tipo de aparição de Instagram, e ele faz você ter uma necessidade de ter uma coisa que você não precisa. Então, é a mesma coisa que o McDonald's, que é vermelho, e que você passa na frente do McDonald's, a pessoa fala para você, mas não quer fritas? Quer sundae para acompanhar? A senhora também não quer um nuggets? É isso. Tem consultório médico hoje que você entra, que você tem um cardápio, e que você vai sendo oferecido para você. Não, mas a senhora, soroterapia especificamente, é um cardápio, e você fala, a senhora quer para cansaço e para dor de cabeça? A senhora quer para perda de peso, a senhora quer para libido, a senhora quer para cansaço, dor de cabeça e libido. São combos. É combo. É como se você pedisse quarteirão com queijo, fritas média, Coca Zero, ou se você quer um cheddar. É bizarro isso. Como que alguém pode ter essa condição? Não tem ninguém te fazendo um diagnóstico médico. Sem contar os exames ideais, né? Não tem mais exame normal. E tem exames ideais. Sua B12 não está normal. Ela podia estar melhor. Vamos aumentar um pouco sua B12. E aí a vitamina D também. Enfim. Eu temo pelas minhas filhas e eu acho que você teme pelas suas também. Não, eu temo por tudo, mas é que... São amigas, inclusive. A gente acaba entrando num universo perigoso para mim, né? E
E assim como você, eu gosto muito de ciência, né? Gosto muito de estudar, também fiz meu mestrado, minha pós, fiz todas essas coisas e sempre quando, né? E como eu lido muito com residente, muito com formação médica, sempre quando vem para mim falando, mas eu falo, mas aonde? Cadê? Quem falou? Cadê a referência? Né? Cadê a referência? Até eu brinco que outro dia eu tava vendo aquele Pablo Marçal, né? Aquele cara lá que é totalmente... O rei da oratória. Figura, o rei da oratória. Mas uma hora ele, uma dessas jornalistas virou para ele e falou assim, mas eu tenho informações de que não sei o quê, porque este projeto aqui... Ele falou assim, mas quem te falou? É isso. Qual que é o nome da pessoa que te falou isso, né? E assim, não que eu acho que o Pablo Marçal é um cara excepcional, nada, mas assim, a situação foi muito interessante, porque assim, mas onde? Para todas as áreas. Cadê? Né? Cadê a evidência, né? Porque eu sempre brinco com os residentes, falo assim, ó, o que eu vou te falar tá escrito no livro. O que eu te falo tá escrito no livro. Não é tudo que eu te falo que vai estar escrito no livro também, mas a maioria das coisas que eu te falo tá escrito no livro, né? Sim, é o que você espera. Se você é professor... Se você está dando aula, você tem que ter evidência para mostrar para o aluno, porque senão o aluno te questiona. Aqui, como ele não te questiona, você fala o que você quiser para ele. Exato. Mas quando te questiona, você fala, não, isso está escrito no Miller, está escrito no meu livro de anestesia, eu consigo te mostrar, né? E muito disso, muitas vezes eu não consigo ver esses resultados dessas pessoas que colocam esses tratamentos milagrosos. E ainda tem um novo mantra, não sei se você conhece. Um estudo diz que esse é o novo mantra da minha área. Então, a pessoa pega e começa lá um post. Olha, o estudo diz que... E a pessoa não coloca o estudo. Então, é um mantra isso, porque que estudo e da onde que vem o estudo? Quando a pessoa não coloca o estudo, ela põe o estudo e você vai ver o estudo, é um relato de um caso. Um caso. A pessoa fala, esse estudo diz... Então, além de tudo, eu acho que o novo médico que está saindo, que está se formando, ele precisa aprender a ler, ele precisa aprender ciência, ele precisa aprender a estudar. Metodologia científica, né? Para ver o que tem, o que tem viabilidade ou não. Eu acompanho uma página no Instagram, de novo, nas mídias sociais, mas é um cara muito bom que ele escreve, ele analisa artigos científicos, né? E ele sempre coloca, ao final, ele faz uma análise crítica daquilo, assim. Ele faz uma análise crítica falando dos pontos positivos, dos pontos negativos do trabalho, né? Que qualquer trabalho tem. Que qualquer trabalho tem, né? Se é um trabalho que tem evidência científica, se não. Se ele tem implicação clínica relevante. E aí ele coloca Ele deixa a opinião dele, mas ele deixa claro que a opinião dele é uma opinião e não é uma verdade. E ele sempre acaba falando, isso aqui não é uma verdade, isso é uma opinião. É isso. Então, interprete como você quiser, né? Então, eu acho isso tão bacana, porque você fica isento de estar em qualquer lado, né? Você fala, olha, mas a minha opinião é essa. Mas ele estrutura toda a resposta dele, por que é certo, por que é errado. Então, acho que falta um pouco disso também, né, pra gente ver, para você dar pro paciente ou para quem quer que for, a evidência de que aquilo tem relevância científica, né, e que isso vai ajudar o paciente. Porque no fim de tudo, as pessoas esqueceram de um ponto muito importante. Nós servimos ao paciente. Sim. E o nosso dever é cuidar para o melhor desfecho possível do paciente. As pessoas esqueceram disso. Aliviar sofrimento. Se você não pode curar, você alivia o sofrimento. Pois é. Exatamente. É isso. Muito bom, doutora Samantha. Muito feliz aqui da sua presença. Muito obrigado. Espero ter você em mais podcasts polêmicos aqui. Conte comigo. Eu vou começar a estudar dermatologia para ver o que eu posso ficar te perguntando na sua próxima coisa, para ver o que é, o que funciona, o que é mito, o que é realidade. Vamos fazer um programa mito e realidade. Vamos, boa. E aí, convido também as pessoas que não concordam com as nossas opiniões, podem participar aqui no podcast, um debate. Aliás, aqui para as pessoas. Bom. Eu acho que está totalmente aberto aqui. O dia que quiserem entrar em contato com Substância P Conteúdos em Saúde, podem entrar aqui em contato com a gente, que será muito bem-vindo ao podcast,
Quem não concordar com alguma coisa que a gente falou, de qualquer área, está super convidado a vir aqui debater numa super clima legal, sem estresse, sem nada de briga e de... Não, sem aqui, polarização, sem nada polarização, disso. que é Queremos que eu aprender. odeio. Nós queremos aprender. debater É e isso. queremos chegar em boas conclusões. Muito obrigado novamente, até a Obrigada próxima. a você, querido. Isso aí, pessoal. Então a gente fecha mais um podcast especial aqui com a doutora Samantha e a gente espera você num próximo episódio do podcast da Substância P. Até mais.